Rapaziada, ainda sobre aquelas polêmicas do Alacian, tinha surgido aí uma entrevista, né, do ex-coordenador do Flamengo falando sobre o Alacian, né, chamando ele de super-homem e tal. Tem até um tempinho aqui desde a gravação, tá, uns 12 dias mais ou menos, mas eu quis pegar aqui porque agora ele deu uma resposta lá no Mundo GV, tá, no podcast. Então vamos ver aqui primeiro a citação dele aqui e depois a gente vê lá a resposta, beleza? É óbvio que acho que com essa idade é normal querer ouvir pouco, né? Eu também tive 18 anos, 19 anos e ouvia pouco, né? Não foi por falta de aviso. Eu fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos. Eu tive muito tempo com o Wallace e era um jogador que eu tinha um carinho muito grande, então sempre conversava com ele. A maioria do que as pessoas estão fazendo lá e que eu acho que o mentor vai fazer agora, o tutor vai fazer agora, todo mundo já fez com o Wallace. O grande lance é ele saber ouvir, interpretar o que está recebendo e aplicar isso no dia a dia, né? Não adianta nada ele contratar um mentor, um tutor, um pai de santo que seja, um padre, se o que for dito para ele não colocar e conseguir entender o que está sendo passado para ele. É um jogador que tem muito talento, isso sempre foi falado para ele. Essa questão comportamental sempre foi falado para ele também. Agora o grande lance é esse, né? Ele é jovem, 18 anos, ele acha que pode tudo, ele acha que é o super-homem, ele acha que isso não vai interferir na vida dele, técnica, mas é um bom menino, um menino com um coração enorme. Eu acho que agora, né? Agora ele viu que realmente a coisa é diferente do que eu acho que ele pensava. Ele está tentando transformar isso, né? Porque ele está contratando uma pessoa para tentar ajudá-lo nesse quesito mental. E eu espero que ele consiga também dar muitas alegrias ao seu fã. Cara, e aqui deu pra entender completamente o que ele quis dizer, tá? Ele não quis dizer que o Wallace é mau caráter, que é um moleque estourado, difícil, que não vale nada. Ele não falou disso, né? Ele falou na questão de super-homem ali, porque quando a gente é jovem ali, tem 18 anos e tal, e tem um certo poder ali, né? Pô, é um jogador do Flamengo, cara. Ele é um jogador da base do Flamengo, que tá indo pro profissional. Então a gente se sente, pô, poderoso, acha que pode fazer o que quiser, né? Não quer escutar ninguém. Todo mundo já passou por isso, não precisa ser um esportista de alto rendimento para ter passado por isso. Mas aí, cara, no Mundo GV aqui, tá? No podcast do Mundo GV, ele comentou sobre essa repercussão que teve, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse, beleza? E aí depois a gente comenta mais sobre. Vamos embora aqui escutar. Essa semana, tu deu uma entrevista que eu entendi completamente o contexto do que você falou. Completamente. Pois Mas é. a gente vive tempos sombrios da internet Sim, e tiram sim. de contexto. Sim. Tu falou, cara, normal. Tu já teve 18 anos. Exato, eu exato. saí de São Gonçalo, o Flamengo me botou pra morar na praia de Caraí, exato, Niterói. Você é lá de São Gonçalo. É óbvio que com 18 anos eu me isso, senti o isso. Superman. Superman mão de alface? Era. Mas não, só que mas o moleque não, o moleque tá jogando em cima. E tu falou assim, você sente super-homem, Superman. Deu uma fofoca, eu falei, cara, eu vou conversar com porque o vamos lá então, Getúlio. Eu acho Explica assim. pra gente, pronto. O cara da. Eu adoro o Wallace. Adoro. Foi teu jogador por... Foi, 4 anos. 4 anos. 4 anos. O cara da TNT, eu não, assim, não dá nem pra dizer, porque eu não sei quem foi. O cara, ele tirou do contexto, ele só colocou assim, Gilberto diz que o Wallace é o super-homem. Mas o super-homem que eu quis dizer é que você se sente poderoso. Eu poderia ter usado essas palavras, né? O Wallace se sente poderoso. Mas que ele não ia colocar o contexto, cara. Não, então, mas quando tu olha a matéria, tu vê ali, não, pô, o Wallace é um menino bom, um menino coração bom, o garoto é assim, assado e tal. E eu conheço o Wallace. Então tinha dias, por exemplo, que eu chegava lá no clube e olhava assim, eu falei assim, pô, hoje ele não tá legal. Eu vou lá falar com ele. O que tá acontecendo, meu filho? Ah, negão, qual é? Tá acontecendo E nada ele tem não. personalidade, né? Tá acontecendo nada não. Eu falei, não, meu irmão, pode falar pra mim e tal. O que tá acontecendo? Não, porra, tava jogando de um lado, agora tô jogando no outro. Você fez, calma, meu filho. O cara tem que testar isso, o Mário Jorge. Uhum. Aí você pega o Mário, foi campeão brasileiro sub-17, campeão Copa do Brasil sub-17, foi campeão da Supercopa, porque né, era o campeão do brasileiro e o campeão da Copa do Brasil fazia o jogo da Supercopa. Não teve nem jogo porque o Mário foi campeão das duas. E o time que o Felipe Luiz foi campeão era do Mário Jorge. Não, então, aí pensa, o Mário, isso em um ano. Aí o Mário sobe pro sub-20. E aí é quando eu subo também isso em 2022. Aí a gente vai pra final da Copa do Brasil e perde pro Palmeiras. Eu lembro. Aí o Mário é campeão brasileiro sub-23. O Mário é campeão da Libertadores sub-20, 2024, o sub-20. Vem pro Mundial, o Mário sai, o Felipe entra. E é campeão. E aí é campeão mundial. Gol do Felipe Tereza. Beleza, Então, assim...
O cara sabe o que tá fazendo na base. O Mário revelou muita gente. O Mário revelou Vitinho, Vitor Hugo, França, revelou Wesley, revelou, né? Não o Mário, né? Mas o processo, Claro, né? Porque porra, bate na mão do treinador Mário, mas o processo. Mas eu falo porque eu tava ali, então eram muitas conversas com o Wesley, não era uma só também. Peterson, por exemplo, era um jogador que assim, é um absurdo de bom. Pô, o Mas tinha Peterson cabeça desse também, tamanho. eu lembro. E eu, O Peterson também eu lembro bastante, cara. A gente falava muito que, pô, ia subir, ia destruir, mas é o que ele falou aí agora também, né? Cabeça pequena, não escutava também e tal. E assim, e são Todo vários mundo outros que eu achou que ele ia poderia arrancar falar no aqui de profissional. um por um, porque eu tava acompanhando um por um lá. Eu olhava no treino, eu tava no campo, na beira do gramado. Eu olhava o E comportamento, você tinha olhava o autonomia pra comportamento chegar fora. no moleque e falar, porra, Tinha. o Mário era de boa. E eu falava com eles, sabe por quê, Getúlio? Eu gosto de trabalhar com sub-20, porque é uma categoria que já são homens. É. Tu teve 18, eu tive também, mas eu era homem. Eu assumia os meus BOs, eu assumia. Eu poderia não querer ouvir o meu treinador, ouvir o meu preparador, ouvir seja lá quem for, mas eu assumia os meus BOs. Então eu falava pra eles, filhão, eu falo com um homem aqui. Não venha chamar empresário pra falar comigo, que eu não atendia empresário. Eu atendia empresário, atendia. Quem? Sávio vinha às vezes e falava, pô, e aí, irmão, não sei o que, eu falava Que era com o empresário Sávio. do Wesley. Do Wesley, né? Tu sabe disso. Aí, mas eu joguei com o Sávio, então tinha intimidade pra falar, É Sávio, ó, a diferente. situação aqui é essa, e pum, desligava o telefone. Pá, aí ele ia lá, não, deixa que eu vou falar com ele. Falava com o Peterson, porque o Peterson também ia ser um jogador, pra mim, nível A e tá no Paysandu. Mas era jogador pra estar também jogando no Flamengo. Mas não quis ouvir. Então, assim, quando eu falei do Wallace, porque teve essa condição toda já desde lá do problema que ele teve com, se não me engano, acho que foi o Coutinho, no jogo com o Vasco, depois teve o Hulk, e depois chegou o jogo do Bahia. E eu tava assistindo o jogo. E eu já sabia que ia acontecer, porque ele é muito ansioso, não consegue se conter. Então, assim, ele vinha jogando bem. Ele vinha entrando bem. Ficou um longo período no banco. Aí você bota o cara pra jogar... Fiz umas postagens no Instagram que não dá pra dizer que era, mas também não dá pra dizer que não era. É. Dando uma cutucada, né? É. Que a gente não sabe se é, Isso. mas... Ah, estão aqui, processo. Eu tô treinando aqui, processo, mas tem que esperar. Ele tem que esperar, cara. Lógico, Ele tem que porra. esperar, ele não pode reclamar, ele tem que esperar. Ele tá no Flamengo, ele tá ganhando bem, o salário dele tá em dia. Pedro Luiz Porra, Araújo. Pedro Luiz Araújo, Cara, Cebolinha. Meu irmão, tem que esperar. O que ele tem que fazer é tá pronto, cara. Como ele sempre fez. E é isso que hoje, aí você fala das redes sociais, é que eu fico indignado. Porque assim, vou postar aqui pra dizer que eu tô indignado porque eu tô na reserva do Pedro. Eu falei, pô, filhão, tu tem que ficar na reserva do Pedro. Tu tem que esperar a tua chance. Agora, quando tu entrar, tu entra e guarda, pá. Aí o cara fala assim, pô, o moleque entrou bem lá. Ficou no banco, 2 joguinhos, não entrou. Quando entrar, pum, guarda. O cara fala assim, como ele vinha fazendo. Né? Ele tava sendo elogiado justamente por isso. Aí, entra nesse jogo contra o Bahia. Aí ele faz o que faz, porque tava pé da vida. Porque, não posso entrar. Um homem a menos, agora um perdendo o jogo, agora eu tenho que entrar e largo o cotovelo na cara do Gilberto. Acontece aquilo aí, logo em seguida ele posta. Aí vem o outro lado, Getúlio. Assim, o conselho que eu daria pra ele, filho, fica fora da exposição. Tu é o olho do furacão. Hoje em dia tá todo mundo te olhando, fica fora da exposição. Aí agora ele conseguiu lá o Cleiton, né? Que é o coach, né? Que é o mentor dele, que eu acho que o Cleiton, inclusive, eu acho que ele faz trabalho com outros atletas. E eu acho legal ele buscar isso. Eu falei, ele só precisa saber ouvir. Mas ele perdeu espaço agora. Não, então. Depois expulsou o torcedor, tá enchendo o saco dele. Mas, Getúlio... Felipe eu não sei, mas... Então, exato. O Felipe diz que o cara ganha condição... Campo no fala. campo fala. O campo fala. Mesma então, frase do Tite. Isso. Então, se ele tiver bem, ele vai jogar. Agora, a Mas grande a questão... concorrência é muito grande, Gilberto. Ok, mas ele vinha jogando e vinha entregando. Ele deu Alguns uma jogadores cavada machucados, ele teve a chance dele e foi lá Não, e o moleque é mostrou. bom de bola. Então, o grande lance que eu falo, assim, agora eu vou ficar quieto, eu vou ficar na minha, eu só vou trabalhar. E quando entrar, eu vou marcar. Vou jogar bem, vou jogar a pressão pro lado do treinador. Mas não, aí é que eu falo assim, esse é o conselho que eu daria pra ele. Mas aí, você vê, ele já foi lá, fez uma festa lá dentro da favela dele lá, distribuiu uns brinquedinhos pra criança lá, eu achei maneiro. E aí tu vê, aí tu olha, porque assim, era a minha função essa, entendeu, Getúlio? O que a gente tenta fazer é tentar fazer, mesmo dentro dessa pressão toda, porque é pressão pra eles, é pressão pra mim também, é pressão pro Mário, é pressão pro Felipe, é pressão pra todo mundo. Talvez se o Felipe, por exemplo, tivesse perdido o Copa Rio Sub-17, né? Que, o Felipe Luiz já começou aqui. Se ele tivesse perdido a Copa Rio Sub-17, não tivesse sido campeão mundial,
provavelmente não teria sido treinador do Flamengo profissional. Rapaziada, tá aí. Essa foi a resposta que ele deu, né? Ele até estendeu um pouco mais, falando um pouco mais sobre a base também, sobre esses garotos que às vezes não têm um mental muito forte, acabam não escutando os conselhos de pessoas que já passaram pelo que eles passaram e acaba indo nessa. E, cara, o que ele falou aqui, esse conselho final, foi o que eu falei em um outro vídeo aqui também que eu fiz sobre o Wallace Jean, que ele foi tirar uma foto dele às 3 horas da manhã numa festa e assim, beleza, ele tinha a folga dele lá, era o dia da folga, ele não ia ser relacionado no jogo seguinte, mas a mesma coisa que ele falou foi o que eu falei no vídeo. Eu, se fosse ele, eu evitaria tal exposição, pelo menos até, tipo assim, as coisas darem uma esfriada, cara, porque, querendo ou não, qualquer coisa que vai acontecer vai cair em cima dele, por causa de tudo isso que já aconteceu. Então, se fosse ele, eu ficaria mais na minha, faria, tipo, trabalhava, treinava, fazer o que for ali para poder conseguir meu espaço, né, tá pronto para quando eu entrar e deixar essas coisas de festa, às vezes algumas amizades também que não te levam para tal caminho, não quer dizer que seja o caso dele, mas acontece muito, e daria um tempo disso, né? Essa é a minha opinião, é a opinião do Gilberto também, do GV aqui também. Comenta aí o que você achou de todos esses comentários aqui, tá? Aqui no podcast do GV, beleza? Deixa aqui nos comentários. E claro, deixe seu like também, se inscreve no canal e se puder, passe aí os comentários pro lado. Tem um botão aí de hypar, clica nele que ajuda o vídeo a subir para mais pessoas, tá bom? Se não tiver, deixa quieto. Mas se tiver, clica aí que me ajuda pra caramba, fechou? Tamo junto, eu vou ficando por aqui e até a próxima.